Olá pessoal, estamos aqui retornando no meu caso, né? Retornando aos nossos vídeos. O meu último vídeo foi de segunda passada. Não era para eu estar fazendo ainda, que o médico falou que era para eu ficar mudo durante o final de semana inteiro. Faz em Bíblia. Né? Mas estamos aqui com a lição Rituais e Cerimônias da Igreja, ou para você que tem a lição de jovens. Ritos e rituais da igreja. Ritos e Rituais da Igreja, com o nosso verso para memorizar, Atos 2:38, que o Carlos vai ler agora. Diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois é. A lição dessa semana ela vai tratar sobre os rituais que são feitos dentro da igreja, dentro da vida cristã. Especificamente ela vai falar de 3, o batismo, o lava-pés e a Santa Ceia. Como prévia da semana, nós podemos visualizar de que na maioria das sociedades, e a gente vê muito isso em filmes sobre rituais indígenas, essas coisas, e algumas sociedades antigas, até mesmo tribos atuais ainda, que não são indígenas, mas ainda possuem certos dogmas, eles realizam certos ritos para quando as pessoas vão mudar de fase na vida. Como, por exemplo, quando a pessoa é adolescente e vai se tornar um adulto. E esses ritos, eles servem também para mostrar para as pessoas que elas devem, a partir daquele rito, assumir certas responsabilidades, mostrar que a vida vai ser um pouco mais difícil e deixá-lo preparado para ser uma pessoa produtiva depois, quando ele passar justamente de uma fase da vida para outra. Assim também não é diferente nos atos da igreja. Eles servem para que nós tenhamos em mente que nós devemos ser cristãos produtivos dentro da igreja. Então, chegamos hoje, né? É isso, domingo, 25 de novembro. O título da lição de jovem é Hora do Lanche. Por que esse título? Porque aqui relata a história de uma criança que ela via o momento da ceia como se fosse uma hora do lanche, onde as pessoas tomavam o suco e o pão. E ela se perguntava por que ela não poderia participar. Porque não era o momento, porque ela não estava preparada. A mesma coisa é a questão do batismo. Tem um momento para acontecer para algumas pessoas. Porque o batismo é uma decisão para a vida toda. Você está entregando ali sua vida a Cristo. E tem que ser algo pensado. Não pode ser algo por impulso, algo porque seus amigos fazem. Enfim, então durante essa semana nós estaremos analisando qual o real sentido do lava-pés, da Santa Ceia e do batismo. E por que tem essa questão de só algumas idades poderem. Porque só quem realmente está preparado tem que fazer isso. Então nós estaremos aprendendo um pouco sobre isso durante toda essa semana. Pois é. Então, hoje a lição trouxe um pouco da questão da palavra em si, o surgimento da palavra rituais, ou é uma palavra que definisse o que esses atos possam ser. No início da igreja, na época ainda que os crentes do Ocidente sofriam muita influência do Império Grego, e o grego era até a língua comum entre eles, eles usavam a palavra mistério para descrever os atos sagrados. E depois, quando já se passou a ter o domínio do Império Romano, os romanos eles substituíram essa palavra mistério pela palavra sacramento, que era um juramento que era feito pelos soldados romanos, em que mostrava ali a sua obediência e submissão à ordem do seu comandante. Só que depois, na própria Bíblia foi encontrado e o conceito da palavra ordenança, que vem do verbo ordenar. E tem até um contexto aqui muito interessante na sua lição, seria bom que você lesse. Tem assim: preferir o termo ordenança a sacramento significa que a pessoa participa dos atos porque eles são os meios divinamente ordenados para que mostremos nossa obediência e fidelidade a Jesus como Senhor. Ou seja, o sacramento era algo que a pessoa decidia por si fazer. E quando se troca para o termo ordenança, mostra que é algo que Deus que ordenou que façamos, para que assim nós possamos demonstrar externamente a obediência que nós temos internamente ao Senhor. E aí tem até uma perguntinha sobre se existe fundamento bíblico para chamar os atos sagrados de ordenança, que são o batismo, lava-pés e Santa Ceia. E nesses textos aí você vai ver a confirmação de que foi o próprio Jesus que ordenou que nós façamos esses atos. Primeiro em Mateus 28, 19 e 20, que ele fala: ide por todo mundo, batizai. Depois tem João 13, 14, que ele fala em relação a lavar os pés.
Ele fala que nós devemos lavar os pés como se ele foi o mestre e lavou os pés também dos discípulos. E depois 1 Coríntios 11, 23, em que o apóstolo Paulo ele relembra a ceia do Senhor, em que ele mesmo diz assim: todas as vezes que tomares desse cálice e comerem deste pão, façam isso em memória de mim. Ou seja, ele mesmo, o próprio Jesus, mandou. Uma coisa que nós devemos ter muito em mente é o seguinte: esses atos são importantes, são, mas eles não nos salvam, eles não redimem os nossos pecados. Eles não são, como está aí a última frase da sua lição de hoje, eles não são um fim em si, peraí, deixa eu ler a frase inteira. São um meio para um fim, e não um fim em si mesmos. Ou seja, eles são um meio para que nós possamos mostrar aos outros o reconhecimento do que Cristo fez por nós e da nossa união para com Ele, e de tudo isso implica essa união. Ou seja, a partir de quando eu estou unido a Cristo, eu me batizo. A partir de quando eu estou unido a Cristo, eu lavo os pés do meu próximo. A partir de quando eu estou unido a Cristo, eu realizo a Santa Ceia. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Um abraço pro Eric.